dom da vida. Queremos declarar que nosso viver pertence ao Senhor. Majestade está no teu trono, tua glória enche toda a terra e nós estamos aqui para reconhecer a nossa pequenez, reconhecer que somos falhos, somos miseráveis, somos pecadores, Senhor. O pecado nos manchou e nos afastou do Senhor. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que abandonou o seu lugar de majestade, abandonou a sua glória, se fez homem, se esvaziando de todo o seu poder, da sua glória, da sua majestade, para nos encontrar. Obrigado, Jesus, pela tua entrega, porque o Senhor não veio somente ao mundo, mas o Senhor veio padecer. O Senhor foi açoitado, o Senhor foi cuspido, o Senhor foi escoteado, o Senhor foi humilhado. Tudo isso por amor a cada um de nós. Reconhecemos nessa noite, mais uma vez, a tua grandeza, quão grande é o Senhor, quão grandes são os teus feitos, quão maravilhosos são os teus caminhos, ó Pai. Queremos nessa noite pedir ao Senhor que fale conosco, que ministre as nossas vidas, que fale aquilo que o Senhor deseja a cada um, que o Senhor se revele de uma maneira sobrenatural, que venhamos sair desta aula, Pai, mais próximos do Senhor, mais fortalecidos na Tua presença, mais enraizados na Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por cada um que aqui está, Senhor. Aqueles que estão a caminho, traz em paz. Os que não puderam vir, Deus abençoe onde quer que eles estejam. Aqueles que nos acompanham pela internet, fortalece o Senhor. Ó Pai, abençoa. Deus, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão acamados, que o Senhor os encontre agora. Nós oramos para que o Teu poder se manifeste em nós e através de nós. Espírito Santo, usa-nos, Senhor, para ministrar a Tua palavra, para que ao compreender possamos obedecer aos Teus caminhos. Nós oramos para que os nossos corações, o nosso entendimento seja cativo ao Senhor. É assim que oramos e assim fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Poderia sentar? Tudo certo aí? Boa, paz. Vocês estão bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre... Boa noite, Pai. Amém? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é a Trindade. Quem aqui lendo na Bíblia já achou esse termo Trindade? Alguém já achou? Já achou, tio? Aonde? Não tem, não. Na Bíblia não tem, não. Porque Trindade é um conceito que é arrumado depois, como nós conhecemos, que está na Bíblia. Nós vamos ver alguns textos, mas a Trindade em si, o nome, o termo Trindade, nós não encontramos na Bíblia, tá? E é por isso que algumas pessoas têm dificuldades de compreender e acham, inclusive, que não é bíblico o termo Trindade. Inclusive, nós, como cristãos, somos acusados por alguns, pelos judeus, pelos testemunhas de Jeová, de não sermos monoteístas. Alguém sabe o que é o monoteísmo? Isso. É uma palavra só, é junta, tá? Mas mono é um. Teísta, Deus. Então, monoteísta que adora um Deus só, tá? Nós somos acusados de sermos politeístas. Muitos. Então, politeísmo é aqueles que adoram a muitos deuses, mais de um Deus. Passou de um, é politeísta, tá?
Então os judeus, como eles creem em um Deus que não se revela na figura do Filho, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso na aula, eles nos acusam de sermos politeístas. E aí nós precisamos entender um pouquinho sobre o que de fato é a Trindade e como a Trindade ela não anula o monoteísmo, tá? Em primeiro lugar, é importante dizer, pais, é importante dizer que nós não adoramos a três deuses, né? Nós adoramos a um único Deus, que ele se revela no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E isso está tanto na Antiga Aliança quanto na Nova, porque os judeus eles têm como base só o Antigo Testamento, e se a gente não entender bem isso, nós vamos entrar na Bíblia deles, só que eles também creem no Espírito Santo, e isso não faz deles politeístas, tá? Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, deixando claro que não são três deuses. Pastor, mas como é que isso funciona? Vou falar igual agora um grande filósofo. Um filósofo chamado Chicó. Conhece? Não sei. Só sei que é assim. Tem coisa que a gente não tem explicação. E a única resposta que nós podemos dar é não sei. Só sei que é assim. E por quê? Porque nós não vamos nunca conseguir compreender Deus e a sua grandeza. Porque Deus tem alguns atributos que nós não conseguimos entender. Então, querer entender Deus, tem até uma música do Preto no Branco que diz: ninguém explica Deus. Não é assim? Ninguém explica Deus. Ninguém é capaz de compreender para poder explicar. Porque eu só posso explicar aquilo que eu entendo. Então, se eu não consigo entender Deus, como é que eu vou explicar Deus? Não sou capaz de fazer isso. Mas o que é que nós estamos tentando fazer? Nós estamos tentando entender um pouco do que a gente consegue, né? Então, o que é teologia? O que é teologia? Quem sabe? É o estudo de quê? Estudo de Deus? Se for pegar a etimologia, teo é Deus e logia é estudo. Então seria o estudo de Deus, sim ou não? Mas a gente pode estudar Deus? A gente consegue botar Deus num laboratório? Botar ele no canto da parede? Investigar quem é Deus? Não. Então teologia não é o estudo de Deus, mas teologia é o estudo das revelações de Deus. Porque o que nós sabemos de Deus é o que Ele quis revelar. O que nós sabemos do Senhor é tudo que Ele quis que nós soubéssemos. Mas nós não sabemos tudo sobre Ele. E nós não somos capazes de saber uma vírgula a mais do que o que Ele revelou. Deus não pode ser observado, Deus não pode ser questionado, Deus não pode ser interrogado. Esse é o grande problema do homem com Deus, porque o homem quer ter o domínio sobre tudo, e ele não tem o controle sobre Deus. Então, dentro dessa ideia, que o que nós sabemos é o que Ele quis revelar, e Ele não revelou algumas coisas. Então, como eu estava falando, Deus tem alguns atributos que nós não somos capazes de entender os atributos de Deus, quanto mais entender a Deus. Então, um atributo de Deus, ele é onisciente, ele é onipotente e ele é onipresente. Aí eu te pergunto, você conhece alguma coisa que é onisciente? Não. Você consegue entender o que é isso, saber de tudo? Não. Você consegue entender o que é onipotente, alguém que tem poder para fazer o que quiser? Não. Alguém que está em todos os lugares, você consegue entender isso? Nós não conseguimos entender nem os atributos de Deus, quanto mais entender Deus.
Eu estou dando aqui só como um exemplo, tá? Por quê? Porque nós vamos falar um pouco sobre Trindade, nós vamos falar um pouco mais sobre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, mas deixando claro para vocês que nosso objetivo não é de forma alguma explicar Deus, porque ninguém é capaz de explicá-lo. Mas eu gosto de dizer o seguinte: se a gente pegasse e dissesse isso aqui, ó. Aqui é o conhecimento de Deus completo. Deus revelou só isso aqui. As outras coisas nós não conseguimos entender. Isso aqui que ele revelou é muita coisa. Mas é muita coisa. E nós estamos o quê? Talvez pegando um pouquinho disso aqui, ó. Tá, não vou dizer, eu acho que é muito isso aqui. Certo? Nós não estamos aqui tentando explicar aquilo que nós não conseguimos explicar. Ok? Então, eu gosto, como eu falei, você não vai ter esse termo trindade na Bíblia. Mas eu gosto mais de usar o termo triunidade. E o que é a triunidade? É aquilo que se manifesta de três formas, ou em três partes, de três maneiras. E Deus, quando cria a natureza, Ele cria muitas coisas que são triunas, né? A triunidade está presente na criação. Então Deus, Ele criou algumas coisas que são 3 em 1. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Então, o homem, ele é dividido em 3 partes, quem sabe? Corpo, alma e espírito. A música. Quem é música aí? Alguém? A música ela é dividida em 3 partes: ritmo, harmonia e sinfonia. A água tem 3 estados: o átomo. Vamos lá? Quem pode dar algum outro exemplo aí? Tempo. Que mais? Fala aí. Fala aí. O ovo. Boa, garotinho. Isso. Você tá até ali, depois vai falar sobre isso. Clara, gema e a casca. Olha aí, quantos, se a gente fosse procurar aqui, a matéria, largura, altura, comprimento. Né? O que mais? Estou pegando aqui só alguns que eu lembro aqui de cabeça. Então eu vou pegar aqui o exemplo da água. A água, ela é composta pelo quê? A essência dela é H2O. Certo? Então a água, a essência é a mesma, mas ela se manifesta de 3 formas. De forma sólida, líquida e gasosa. Onde cada uma vai ter uma função. A Trindade, ela também é assim. Nós precisamos entender que na Trindade não existe hierarquia. Porque o nosso problema é que nós colocamos como se fossem 3 pessoas diferentes. E nós aprendemos no concílio de Nicéia ou de Trento, não lembro agora, quando eles vão instituir essa questão da Trindade, ele diz que são feitos da mesma essência, Deus de Deus. Ou seja, não foi um que criou o outro. Eles são um. Então, esse Deus que nós servimos, eles não estão... Pensa que isso aqui seria um triângulo perfeito. Está quase perfeito, né?
E pense que nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são um. Se eu giro o triângulo, mantém-se a mesma coisa. Então não tenha uma questão hierárquica, porque alguns estabelecem o tipo, o Pai está aqui, é maior, o Filho está aqui e o Espírito Santo. Não, não é isso. Não é sobre quem é maior ou sobre quem é mais poderoso. Por quê? Porque eles, os três, são oniscientes, onipotentes e onipresentes. Eles são uma pessoa só, que se manifesta de três maneiras. Tranquilo até aqui? Estou explicando direitinho? Alguma dúvida? Quem já entendeu Deus aí, levanta a mão. Vocês já entenderam? Não expliquei direito então, né? Agora, pastor, eu aprendi que esse topo que o senhor falou aí, Deus Pai, depois das extremidades, Filho e Espírito Santo. E na hora de pedir ao Espírito Santo para se aproximar do Pai, porque o Pai é maior do que o Filho e do que o Espírito Santo. O que nós aprendemos muitas vezes é a religião tentando distorcer o que a Bíblia diz. Quando Jesus diz assim, eu e o Pai somos um, ele está estabelecendo que não há... Agora o que acontece? Jesus ele vai sempre se colocar como um sinal de submissão. Por quê? Porque ele veio cumprir uma missão. Certo? Mas isso não faz dele maior do que o Pai. Ele só veio fazer uma missão. E por estar debaixo dessa missão, ele é submisso. O que é submissão? Está sob uma missão. Então alguns interpretam essa parte quando Jesus se coloca em submissão como se ele fosse menor que o Pai. Então alguns vão dizer que Jesus não é Deus, que Jesus é um grande profeta, que Jesus é inclusive um demiurgo. O que é demiurgo? É um Deus inferior, é um Deus menor. Entende? Então, se nós entendemos que Jesus não é Deus da mesma essência de Deus, nós vamos dizer que eles não são da mesma parte, eles não são a mesma pessoa. Aí, nós entraremos no problema de sermos politeístas. Percebe como é complexo, mas é muito importante entender que eles são um. Então, alguns teólogos vão dizer, esse negócio de simplificar com triângulo, eu não estou dizendo que eles são um triângulo. Eu estou usando o triângulo para explicar que hierarquicamente não há distinção. Não é um que é mais importante que o outro. Eles são iguais. Cada um tem uma função. Quando Jesus está para subir, ele diz assim, eu vou, porque é necessário que eu envie o Consolador. Aí diz assim, então o Espírito Santo é submisso a Jesus. Por quê? Porque Jesus vai para mandar ele. O Espírito Santo obedece a Jesus. Mas ele não está falando de hierarquia. Ele está dizendo o seguinte, eu vou para que o Espírito Santo desça. Ele está dizendo que é maior do que o outro? Não. É a nossa interpretação. Porque, teoricamente, aqui, quem é que manda no outro? É maior do que o outro. Mas entre eles, não. Quando ele diz, o Pai me enviou, aí tem assim, a hierarquia, o Pai manda nele. Não tem nada a ver. Eu pego. Acho que confunde quando a gente bota a lógica, né? Aí fica parecendo... Isso, é porque a gente está tentando colocar as nossas relações na relação deles. E não dá, não encaixa. As nossas relações são diferentes, são limitadas, são pessoas diferentes, com interesses diferentes, com mentalidade diferente. Eles não, eles são um só, tá? Perfeito, obrigada. Nada. Então aqui eu tinha colocado aqui a questão do triângulo e a ideia do ovo, né? Então já adiantou ali. A casca, a clara e a gema são um dos elementos. Eu quero que você abra aí Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. Todos abriram? Olha só, o texto diz assim: no princípio, quem criou? Deus.
Deus criou os céus e a terra. Ponto. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então nós temos aqui já duas personas: Deus, que criou, e o Espírito de Deus. Deixa eu já dar uma orientação que eu não sei se eu já dei para vocês, mas é importante dar aqui também. Toda vez que na sua Bíblia tiver Espírito com letra maiúscula, é Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Ele pode estar Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito do Senhor, tem várias outras que eu não lembro agora todas, mas tá com letra maiúscula é o Espírito de Deus, ok? Então, o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse, quem disse? Deus falou, haja luz e houve luz. A pergunta é, a palavra haja aí, tá com letra maiúscula? Tá. No hebraico, que é a língua que foi escrita aqui no Antigo Testamento, toda vez que uma palavra ela tá com letra maiúscula, ela está usando um sinal de majestade que só era usado para Deus. Certo? Então toda vez que está se referindo a Deus, se coloca esse sinal de majestade. Então, por exemplo, alguém quer escrever acerca de um Deus qualquer, bota Deus com letra minúscula. Para nós, é usar Deus com letra maiúscula. Estamos falando de Deus. O Deus Todo-Poderoso. O Deus, o Poderoso. A palavra, que eu não vou lembrar agora, se eu não me engano, não é Ra não. Tabar, se eu não me engano. Eu não vou lembrar agora, mas eu acho que é Tadar. É a palavra aqui que ela vai ser traduzida no grego por logos. Que eu vou explicar isso aqui daqui a pouquinho para vocês entenderem essa questão do logos. Mas o que acontece? Deus, o homem cria coisas, sim ou não? Hã? Não. O homem não cria coisas. Hã? Modifica coisas. Tudo que nós temos, o homem ele precisa de matéria-prima para criar, para modificar. Ele precisa de elementos físicos, químicos, para transformar as coisas. Então, eu não posso dizer assim, o homem criou esse quadro. Não. Ele modificou a matéria para transformá-la em um quadro. O único que cria do nada é Deus. O verbo criar, que só Deus, é bará. Se eu não me engano é bará, mas lê bará. O verbo que cria do nada. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. O homem não é capaz de dizer assim, haja cadeira, haja ar-condicionado. Não. Concorda? Então nós, o ser humano, ele não cria na mesma essência da palavra criar que Deus. Filosoficamente nós não criamos, nós modificamos. Certo? Só quem cria o bará é Deus. Tá bom? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Estou explicando direitinho? Se eu não explicar, vocês me falam, para eu tentar arrumar o negócio. Porque... Então, olha só, essa palavra que haja luz, nós cremos que aqui é Jesus. Pastor, mas de onde é que o senhor está tirando isso, que aqui é Jesus? Que loucura é essa? Olha só, a mesma palavra, essa palavra aí, haja, que é o verbo haver, é uma ação que é, se eu não me engano, eu não lembro exatamente se é Tadá, mas é a palavra logos no grego. E aí deixa eu explicar para vocês o que é o grego, o que significa o logos para o grego.
Lembra que eu falei com vocês que nós não temos muitas... na nossa língua, no português, nós não temos palavras que carregam um sentido total do que algumas palavras gregas. Então, nós, quando traduzimos para o português, nós empobrecemos o texto. Nós não somos capazes de compreender tudo que o texto quer dizer. Por quê? Porque nós não temos palavra para poder carregar o sentido. Então, por isso que a gente precisa estudar as línguas originais, entender os seus conceitos e os seus significados. Então, a palavra logos, ela é muito cara para os gregos daquela época, do tempo de Jesus. O logos, para eles, é a força da natureza pela qual tudo foi criado e pela qual tudo se mantém funcionando. Então, para os gregos, quem criou os céus e a terra, para eles não foi Deus, foi o logos. Quem mantém tudo funcionando? O logos. Esse é o entendimento dos gregos. Então, exemplo, quem descobriu a lei da gravidade? Quem sabe? Isaac Newton? Foi? Errado. Sabe quem descobriu a lei da gravidade? Adão. Quando foi subir em alguma árvore e viu que caía lá de cima. Aí ele descobriu que a gravidade existe. Por quê? O que é a gravidade? Os corpos são atraídos para a Terra. Isaac Newton ele só fez identificar isso e organizar, mas já existia. Foi ele que descobriu. Deu para entender? Já havia a lei da gravidade. Há muitos anos atrás. Mas ele foi lá e estruturou. Por quê? Porque a lei já existe. Então quem criou a lei? Para os gregos, o logos. Quem mantém essa lei funcionando? Que em qualquer lugar do mundo, se eu soltar um piloto, o que é que ele vai fazer? Vai cair. Então, isso funciona em qualquer lugar do mundo. Quem estabeleceu que o sol todo dia vai nascer e vai se pôr? O logos. Quem foi que estabeleceu as estações? Outono, primavera, verão? O logos. Cada uma que começa no dia, a outra termina e está tudo arrumadinho, bonitinho, perfeitinho. Quem foi que estabeleceu isso? O logos. Então, dá para entender isso. Como é que você traduziria essa palavra para o português? O que é o logos? Alguém aqui que seria capaz de dizer o que seria o logos? Uma palavra. Deus. A gente poderia colocar, né? Deus. Só que entenda, para os gregos, essa palavra ela é uma ação. E a ação criadora e mantenedora da existência de tudo. Então, para eles não é uma pessoa. É o Criador. É o Criador. Só que aí, essa palavra, que é muito cara, o logos, ela carrega um sentido muito importante. E ela está aí na sua Bíblia. Só que ela foi traduzida diferente. Sabe como é que ela foi traduzida? Abre aí João, capítulo 1, versículo 1. João 1:1. Pode apagar aqui, né? Se não podia, já apaguei. Foi mal. Acharam? Como é que diz a sua Bíblia? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era? Está com letra maiúscula a palavra verbo? Sabe que palavra é essa? Quem mais está a palavra aí? Levanta a mão. Pronto. No início era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Bom, essa
palavra, esse verbo que está traduzido na nossa Bíblia, é o Logos. E João, o evangelista, um dos discípulos de Jesus, quando estava escrevendo isso aqui, o que ele estava querendo dizer? Que no princípio, lá, quando Gênesis diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre as águas, ele está dizendo o seguinte, que esse verbo estava lá. E quem é esse verbo? Jesus. Então, ele está colocando algo que é muito importante a gente entender. É que Jesus, ele não está limitado, restrito à nova aliança. Ele estava presente desde o início. E não sou eu que estou falando, é a palavra, que no princípio era o verbo, e a palavra aqui, olha só, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Aí em seguida ele vai dizer, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então perceba, quando ele diz lá, haja luz, e houve luz. O verbo ali é o mesmo usado aqui. Então, você vai ver aqui no versículo 10, o verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Se você for ler aqui o restante, você vai ver claramente que ele está falando sobre Jesus Cristo. Então nós precisamos entender claramente que a Trindade estava lá na criação. O Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí, vamos agora para Gênesis 1:26. Volta lá para Gênesis. Porque o texto diz assim, ó, e disse Deus. Quem disse? Deus. Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Deus está usando singular aqui? Não, ele está usando o plural. Porque se Deus está criando e ele é singular, ele diz, eu vou fazer o homem conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança. Mas o verbo no original aqui está sendo conjugado na terceira pessoa. Terceira do plural. Façamos. Não, peraí. É isso mesmo. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então nós temos aqui na ação de criar o homem, a Trindade entrando em ação. Mais uma vez. E aí, existe essa ideia, o que é que faz de nós semelhantes a Deus? O que é a imago Dei? Imago Dei, no latim, é a imagem de Deus. O que é que faz de mim, de você, imagem e semelhança do Senhor? Quem sabe? O que é que a gente aprende na escola? O que é que nos diferencia dos outros animais? O espírito? Racionalidade? Macacos têm raciocínio? Então não pode ser racionalidade. E aí? Alguns dizem que é a linguagem, né? Aí tem animais que se comunicam, né? Tem chimpanzés, orangotangos que já aprenderam sinais, né? Libras. Tem papagaio que fala melhor do que muita gente aí, né? Não tem? Então não pode ser a linguagem, a comunicação. Nós sabemos que os animais comunicam. Não é verdade? E aí? A alma? Os animais não têm alma, não? Tem sentimentos?
A alma é o recinto dos sentimentos, né? A alma é esse ambiente das memórias. Então, maltrate um cachorro para você ver se no outro dia ele não vai lembrar de você. Verdade. Machuque ele. Então, e aí? A pergunta Tá no texto. O que é que diferencia a gente dos demais animais? O que é que faz de nós, homens e mulheres, imagem e semelhança do nosso Criador? Porque o homem domina todo. Ele fez o quê? O homem Imagem. domina os peixes dos mares, as aves do céu. Bata aqui. Tirou 10. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e tal. Na verdade, algumas pessoas vai dizer governe. Não diz? A capacidade de governar, Deus só dá ao homem. Nenhum outro animal governa sobre outros. Tirando os da Disney lá do Rei Leão, que o Rei Leão governa sobre as zebras, sobre os veados e tudo mais lá, né? É o Rei da Floresta. Isso é desenho, né? O fato é que o único que é capaz de governar é o homem. Tinham aprendido isso? Tá no raiz, tá aprendendo, tá vendo? Aprende alguma coisa boa? Então aqui era só para dizer, vai passando aqui agora já essa... Ah, tá aqui. Passando aí para não deixar pro final. Então, a Trindade está revelada aqui. Deus é o mesmo, ele se manifestou ao homem sob 3 formas distintas e que se complementam. Então Deus, ele escolheu se revelar de forma trinitária, né? Através da Trindade. E a pergunta é, Deus existe, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Para mim, Deus não existe. Aí você diz assim, esse pastor tá doido. Tô na igreja mesmo, o lugar tá certo. Olha só, em primeiro lugar a gente precisa entender o conceito de existir. O que é existir? Tudo que existe foi criado. Tudo que é criado, tudo que existe não existiu, veio a existir. Tem um começo, um meio e um fim. Então, se eu digo que Deus existe, eu estou limitando Deus. Então, não é correto afirmarmos que Deus existe. Por quê? Eu gosto de brincar dizendo a mesma coisa de você pegar uma garrafa de 2 litros e lá na praia, em Cabo Sul, em Guarajuba, onde você preferir, em Salvador, dependendo de onde você gosta de andar, e dizer assim, eu vou encher, vou pegar o mar todo e vou botar aqui dentro dessa garrafa de 2 litros. É capaz? Porque Deus, ele não existe nesse sentido da existência, porque Deus, Deus é atemporal, Deus não está preso ao tempo. E tudo que existe está preso ao tempo. Tudo que nós conhecemos, tudo que nós temos entendimento existe. Mas Deus não. Por isso que eu estou falando que ninguém é capaz de entender Deus. Como é isso? Não sei. Só sei que é assim. Porque Deus, ele é. Eu gosto até de contar aqui rapidinho. Uma vez eu fui evangelizar numa cidade aí, não lembro que ano foi, uma região. De todo micareta a gente viajava para evangelizar. E aí na minha adolescência, quando eu aprendi isso, teve uma vez que eu fui pregar num lugar e era uma boca de fumo, um bairro bem perigoso. Tinha uns caras mal encarados, um tava com a arma assim por dentro da camisa e deu para ver o cabo da arma. Quando ele me viu, ele pensou que a gente ia voltar, né? Só que a gente já estava acostumado, sabia que eles respeitavam a gente.
E a gente encostava e já fazia questão de levantar a camisa para ver, mostrar que não estava com nada, né? E aí eu cheguei para falar, eu queria conversar com você, bater um pouco, tem como conversar. Ele falou, não venha para mim não, porque esse Deus aí que vocês pregam não existe. Eu falei, concordo com você. Mas como é? Eu digo, concordo, Deus não existe não. Eu digo, que onda é essa, velho? Que viagem é essa? Eu digo, pois é, velho, deixa eu te explicar essa viagem aqui, Deus não existe não. Aí expliquei mais ou menos isso que eu expliquei pra vocês. Pô, viajei nessa parada aí, viu? Aí a gente fazia um culto à noite nas praças, né? Aí ele não aceitou Jesus não, mas ele foi na praça. E aquilo ali pra mim já foi um grande, né? Consegui falar do amor de Deus e usei uma coisa que é simples, né? Mas um quebra-gelo com ele, né? Ele veio com essa e eu expliquei. Eu falei, velho, o Deus que nós servimos, ele não foi criado. Aí ele começou a dizer, porque ele criou as coisas erradas. Eu falei assim, eu entendo que a maioria das pessoas que negam a existência de Deus, a grande maioria é porque Deus, em algum momento, não atendeu a algum pedido dele. Estava passando por algum sofrimento, alguma dor, algum momento de extrema dor e clamou a Deus e Deus não fez aparentemente nada. E isso gera revolta. Deus não existe. Ele não me socorreu quando eu mais precisei, então ele não existe. Né? Então, a dor dele basicamente era essa. Alguma dúvida aqui? Ficou claro? Deus, ele é real. Certo? Eu não estou dizendo que ele não é real, eu não estou dizendo que ele não existe no sentido de... Todo mundo entendeu isso? Para não sair daqui dizendo o pastor herege lá, diz que Deus não existe. Diga, mano. Só essa questão da imagem e semelhança mesmo. No caso, então, é só essa questão de governar ou também o povo físico também faz parte? Não, porque assim... Eu estou falando o que o texto está revelando ali, né? Porque, por exemplo, nós somos muito diferentes, apesar de termos 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, né? E a gente colocar isso como sendo a imagem de Deus, ser essa imagem física, como nós imaginamos, que a imagem de Deus em nós é a imagem física. O chimpanzé também parece muito com a gente. Mas ele não tem o que nós temos. Entende? Então, por exemplo, quando você assiste Planeta dos Macacos, eles mandam, que é isso que gera essa noia na gente, por exemplo, quando eu assisto, rapaz, imagine se eles conseguissem governar. Eles governam os cavalos, eles querem governar os humanos, eles querem tomar o governo da Terra. Não é? Quem já assistiu aqui Planeta dos Macacos sabe o que eu estou falando. Não é assim? Então, assim, nenhum animal tem essa capacidade de governar. Entre eles, um lobo governar os seus, mas governar outras espécies, não. Eles, no máximo, o que eles fazem? Por exemplo, tem espécies que, por instinto predativo, eles guardam a presa, porque eles sabem que se ele matar ali, ela vai apodrecer. Então, ele guarda viva, mas ele não está governando sobre ela. Entende? Está mantendo cativa. Porque tem espécies que são assim. Ele mantém o alimento vivo para durar mais tempo. Para quando acabar as reservas dele, ele ir lá matar e comer. Mas ele não está ali, vou governar, Não. Entendeu? Então, esse final de semana eu fui no zoológico. Meus filhos lá, foi aniversário do meu sobrinho. Eu fui lá no zoológico. É engraçado você ver lá várias espécies diferentes de animais, mas nenhuma governa a outra. Só o homem. Isso... Mas, de novo, a gente não consegue dizer assim, a imagem é nesse sentido físico? Não. Não tem como afirmar isso. Tem? Respondi? Deus Pai. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o Deus Pai. Como eu falei, o que nós sabemos dele é o que ele quis revelar. Alguém aqui sabe o nome de Deus? Não existe nenhum lugar na Bíblia Deus dizendo, prazer, meu nome é fulano. Não existe.
Então, assim, ó, nem o nome de Deus a gente sabe. Tudo que nós atribuímos a Deus são títulos, atributos que nós vamos dando a Ele, certo? E isso vão se tornando seus nomes. Por exemplo, Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Virou um nome pra gente. Então as pessoas, fulano ali, o nome dele é Emanuel, mas não é o nome de Deus. Jesus tem que ter um nome, que é Jesus, no grego, mas o nome de Deus, nós não temos. Então o que é Elohim? Ohim é o Deus Supremo. El é Deus. Então Samuel, chamado de Deus. Daniel, Deus é minha justiça. Todo nome que tem El no meio, praticamente todos têm alguma coisa ligada a Deus. Certo? Então, Miguel, não lembro agora o que é Miguel. Rafael, Deus é a minha cura. Deus é a cura. Todos esses nomes aí têm sentidos ligados a Deus. Então, Elohim, que é El-Ohim, no original é Deus Supremo. É o Deus, é um atributo, não é o nome. Adonai é o Todo-Poderoso. Também não é o nome, também é um atributo. Jeová também não é nome, né? Então tem alguns que dizem assim, os testemunhos de Jeová, o nome de Jeová. Não, Jeová é uma derivação de Javé. O que nós temos mais próximo do que seria o nome de Deus. Abre aí Êxodo 3:13. Que é o seguinte. Êxodo 3:13. Ah, foi. Eu falei de manhã e o pastor falou de noite. Olha só, deixa eu abrir aqui também. O texto, deixa eu só dar uma ideia aqui do contexto para vocês. Quem estava no culto vai entender até melhor, porque o pastor pregou isso ontem à noite. Hã? Não foi? Moisés, passa para aí, por favor, para vir. Lá atrás mesmo. Ah, já assinaram? Ah, tá. Moisés está no deserto, porque ele matou um egípcio, ele foge, porque ele foi criado lá no palácio de Faraó, que é o rei, né, dos egípcios. E aí ele está no deserto e Deus aparece para ele numa sarça ardente e diz para ele que quer que ele volte para o Egito para resgatar o povo, para libertar. Eu vou separar vocês aí do fundo no instante. Estou de olho em vocês, ó. Então, Moisés está lá, Deus batendo um papo com ele, dizendo, vai lá Moisés que eu vou te usar, e ele bota alguma dificuldade, mas eu sou gago, e ele diz, não, mas eu vou te usar assim mesmo. E aí chega um momento que Moisés se convence de que ele tem que voltar para o Egito para libertar o povo. Só que aí ele pergunta a Deus, tá Deus, e aí, quando me perguntarem quem me enviou, o que é que eu vou dizer? Como é teu nome? Olha só, versículo 13. Então Moisés disse a Deus, quando eu for aos israelitas e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? E Deus disse a Moisés o quê? Eu sou o que? Parece conversa de doido, né? Eu sou. Eu sou o que sou. Tá com letra maiúscula aí? Eu sou o que sou. Então,
essa expressão eu sou, ela é tão cara para os judeus raiz que eles nunca dizem eu sou. Eles sempre dizem eu estou. Você perguntar a um judeu assim, você é o que? Ele, não, eu não sou, eu estou. Por quê? Porque o único que é Deus. Parece conversa de bêbado, né? O único que é Deus. Porque nós ou estamos nos tornando algo ou vamos deixar de ser em algum momento. Eu sou um ser vivo, agora, amanhã. Não sei. Sou capaz de garantir isso? Não. Ninguém é capaz de garantir, só Deus. Porque Ele é o que é e nada pode afetar quem Ele é. Certo? Deu para entender aí? Então, quando Deus diz eu sou o que sou, essa expressão eu sou, ela carrega esse peso de estabelecer quem de fato é. É por isso, inclusive, que alguns vão defender a ideia de que, por exemplo, isso aqui não é I am, eu sou, é o ser, na verdade, ser e estar, né? Quem estuda inglês aí, eita que eu tô errando. I am, eu sou, eu estou. Na verdade é o seguinte, alguns dizem que por conta desse entendimento, que é os anglo-saxões, se eu não me engano, com origem judaica, eles, quando desenvolveram o inglês, eles estabeleceram essa ideia, né? Dizem, eu nunca me aprofundei nesse sentido, que não existe para eles o eu sou, é sempre eu estou. Mas como é necessário traduzir para outras culturas, para o português é como se fosse a mesma coisa, mas para ele nunca diz eu sou, eu estou. Deu para entender? Então, o judeu raiz, ele nunca diz eu sou, porque o único que é Deus. E o que isso tem a ver, pastor? Pronto. Aqui, em hebraico, nós temos 4 letras. Iod, Re, Vav e Re. Essas são as palavras no hebraico. E o hebraico, ele se escreve da direita para a esquerda. Alguém sabe por quê? Porque eles pronunciaram, tipo assim, uma palavra mais fácil escrever daqui para lá. Esse menino sabe, vai tirar 10. De novo. Porque olha só, as línguas mais antigas são chamadas as línguas semitas. Elas não eram escritas nem em papiros, que era um material feito de bambu, essas coisas, e nem os pergaminhos, que eram de couro de animais. Eles eram escritos na época em pedras, talhando em pedras. Então, como a maioria das pessoas eram direitas, são até hoje, né? Na verdade a grande maioria é direita, se pegava a talha com a mão esquerda e ia escrevendo nesse sentido. Por quê? Porque aqui eu estou enxergando. Porque se eu tivesse que bater da direita para a esquerda, eu ia ter que ficar fazendo assim, ó. Então não tem apoio para bater com essa mão. Então se escrevia da direita para a esquerda. Certo? Depois que passa a ser escrita, com caneta, com tinta, com... Aí, como a maioria também é direita, começou-se a se escrever nesse sentido. Da direita, porque eu estou enxergando o que eu estou escrevendo. Para errar, imagine que naquela época não tinha tinta abundante, não tinha papel, não tinha borracha, não tinha caps lock. Caps lock não, como é que fala? Delete. Então, você tinha que errar o mínimo possível, não tinha corretivo. Corretivo é de agora, esses dias aí. Então, tinha que escrever aqui, ó, vendo. Aí quem é esquerdo hoje se bate todo para escrever, né? Porque tem que escrever de uma forma errada. Então, por conta disso, as línguas mais antigas, elas eram escritas da direita para a esquerda, e o hebraico era assim, e não tinham vogais, eram basicamente só consoantes. Então o Iod, ele tem som de J e de Y, o Re de R, o Vav de V e o outro também de R. Então imagine você pronunciar isso aí, pronuncia aí. Tenta aí. Esse é o nome de Deus. O nome não, perdão.
é a única forma com que Deus disse sobre ele: eu sou. Eu sou o que sou. Então aqui você poderia botar Gevri, Gil, sei lá, e alguma coisa assim. Difícil pronunciar. Aí depois foram acrescentando sinais maçoréticos, que do hebraico os sinais maçoréticos são as vogais. A, E, I, O, U. Aí virou Javé. Então, Javé é eu sou num hebraico arrumado. Deu para entender? No hebraico atualizado. Moderno. Moderno para a época, não é para hoje não. Que hoje o hebraico que se tem lá não é esse hebraico da Bíblia, que o hebraico da Bíblia já é uma língua morta. Ela não é falada mais em lugar nenhum do mundo. Então ela é uma língua que só é estudada por estudiosos da Bíblia, tá? Mas é considerada uma língua morta, porque não é falada mais por nenhum povo na face da terra. Então eu expliquei aqui direitinho? Pronto. As letras também no hebraico, elas também são números. E eu não vou lembrar agora exatamente o número, mas se eu não me engano é isso aqui. Se eu não me engano, 8, 10, 5 e 10. Por quê? Porque naquela época não tinha os números ainda. Então, se você pegar as Bíblias hebraicas mais antigas, onde tem o número da página 1, 2, 3, na verdade eram as letras, Aleph, Bet, Dalet e aí vai. Então, cada letra simboliza um número, né? Então, essa sequência, ela está codificada no nosso DNA. Lembram que alguns anos atrás codificaram o DNA humano? Na verdade, primeiro dos seres vivos e depois dos humanos. E existe uma sequência que é exatamente aquela dali. 8, 10, 5 e 10. Se você pesquisar na internet, você vai achar documentários sobre isso. Mas isso não ganha repercussão, por quê? Porque teoricamente como se estivesse apontando para Deus, que Ele é o Criador de toda a natureza e Ele deixou uma pista de quem criou. Quando nós criamos as coisas, nós colocamos marca, né? Que marca é essa aqui? Quem está mais perto vai enxergar. BIC. Quem fez tem orgulho do que fez e quer dar uma marca para simbolizar, para indicar que foi ele que fez. Deus fez a mesma coisa. Deus colocou ali, imprimiu, né, a sua marca. Então tem um vídeo, inclusive, naquele programa da Record, Domingo Espetacular, falando sobre isso. Eu até tenho esse vídeo, mas não dá pra gente passar por causa do tempo, que é muito... Ele fala, por exemplo, também... deixa eu aproveitar e falar sobre isso, que é a sequência de Fibonacci, que é um negócio interessante, mas deixa eu falar aqui um negócio pra vocês. Que eu vou até mandar no grupo... Existe uma teoria, que é a teoria do design inteligente, que ela vai contra essa ideia do darwinismo, que nós aprendemos na escola. E o que foi que Darwin disse o quê? Que nós viemos de quem? Nós somos descendentes de quem? Os Neandertais, se não me engano, né? Foi isso que Darwin disse? Não. É muito pior do que isso. Darwin disse, nós aprendemos na escola, que houve um negócio chamado Big Bang e que gases do fundo do mar criaram amebas, os primeiros serem vivos, e essas amebas foram evoluindo para peixes, para anfíbios, para répteis, para mamíferos, chegaram no macaco e depois chegou em você. Você acredita nisso? Precisa ter muita fé para acreditar nisso, né? Não? Não é mais fácil, porque tem gente que diz, tem fé que vem de Deus. Não, meu amigo, precisa ter mais fé para acreditar que tu veio de uma ameba do que tu veio de Deus. Não é verdade? Então assim, como é que a ameba foi se desenvolvendo, evoluindo, chegou no homem, no estado que nós temos, a criação, o homem é perfeito. Seus detalhes. Vocês sabem para que serve a sobrancelha? Reter o suor, gente. Para o suor não cair no olho, ó. Escorre aqui, ó, e desce. Aí tem mulher que tá arrancando. Não faço não. Cuidado.
Estão pintando, só que a pintura não segura, não. Não segura o suor, não. A cava do pé, eu gosto de falar sobre isso. Uma coisa tão pequena, tão simples. Mas o que mantém a gente equilibrado é a cava do pé. Tem tanto detalhe no ser humano que não dá para você dizer que foi o acaso, que foi o nada. O olho, os grandes cientistas, os grandes estudiosos da lente, do globo ocular do homem, diz que é impossível ter sido do nada. É muito complexo. O cérebro humano, meu Deus do céu. Então existe essa corrente que usa de ciência boa, para defender essa teoria de design inteligente. Vou dar aqui alguns nomes para vocês depois, quem gosta dessa parte aí, pesquisar. Marcus Eberlin é o que eu mais gosto, que usa muito ciência para falar de Bíblia, para falar de Deus. Tem até uma, não vou chamar de palestra, uma pregação, que ele fala sobre Noé e os dinossauros, a comprovação de que houve a Arca de Noé. Então, muito interessante. Eu vou mandar depois no grupo. Eu fiquei de mandar ao pessoal de domingo. Vocês estão no mesmo grupo. Vocês vão saber quando eu vou falar lá. Que ele defende a ideia dos dinossauros. Porque a narrativa que nos contam é que os dinossauros foram extintos através de um grande meteoro. Não é assim? Houve um grande meteoro lá no Golfo do México. E aí esse meteoro acabou com a vida dos dinossauros na face da Terra. Mas ele vai trazer vários estudos, várias comprovações científicas que os dinossauros morreram no dilúvio. Quer ver algo que é bem interessante? Eu não sei se é nessa palestra, porque eu já ouvi várias. Tem um vídeo sobre a comprovação do dilúvio também. Tem várias. Hoje é inevitável, inclusive que antigamente era um continente só, chamado Pangeia. Porque tem gente assim, como é que chegaram no Brasil e não sei o que. Não, antigamente, nos primeiros, os fenícios que chegaram no Brasil. Se você pesquisar também, você vai ver que existem escritos na Paraíba, que são muito antes dos portugueses chegarem no Brasil. Na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, muito antes, que falam inclusive sobre os descendentes de Barzilai, que alguns defendem inclusive que é de onde vem o termo Brasil, é dessa descendência. Então o Marcus Eberlin vai dizer algo que é interessante, ele vai dizer assim, Eberlin. Você bota assim, Berlim, bota um E na frente. Eberlin. Marcus Eberlin. Aí tem um outro também que é Adalto Lourenço. Esse inclusive faleceu tem pouco tempo. Não sei se o Adalto dele é com L ou é com U. Acho que é com L, mas você acha aí, Adalto Lourenço. E o outro que eu gosto muito, que é o Rodrigo Silva, que é arqueólogo. Esse é mais conhecido, né? Mas esses dois aqui, eles são muito mais acadêmicos, científicos, né? Não que o Rodrigo não seja, mas o Marcus Eberlin, ele é físico, ele é pós-doc em física. Então ele vai falar sobre essa ideia que a natureza, ela é muito complexa. E só para vocês terem ideia, eles dizem algo que eu acho que duas coisas que eu acho muito interessante. Uma é que na Terra, para que a vida seja possível na Terra, existem 122 elementos, parâmetros para que a vida seja possível. 122. E que o homem já percorreu aí muitos planetas e nunca encontrou neles mais do que 3. Porque a gente tem assim, o universo é muito grande, tem vida aí na Terra, em outros lugares. Eu acho que tudo isso é uma construção para nos enganar. Por isso, tome cuidado. Você que anda assistindo muito filme aí, viu? Muito Marvel. Por quê? Porque a Marvel já preparou o terreno para enganar muita gente. Vou dar um exemplo claro aqui, direto. Quem aqui assistindo Vingadores, na hora que Thanos estalou os dedos
que acabou com metade, né, da vida, é exatamente o que vai acontecer quando Jesus voltar. O povo vai sumir. Cadê? Foi arrebatado. Só que o que é que vão dizer? Não foi um alienígena que veio aqui, foi Thanos que instalou o dedo. Não, ele instalou o dedo lá do outro lado. E deu ruim pra nós aqui. Aí vai ficar um monte de abestalhado correndo atrás de Thanos pra ver se volta a vida. Vai atrás de Jesus. Tomara que ninguém aqui fique. Certo? Mas não seja enganado por essas coisas não. Tá? Porque essa questão aí pra mim, você pode discordar de mim e ficar à vontade. Mas pra mim é tudo preparando o terreno. Tá? Sim, mas eu ia falar outra coisa. Ah, sim. Falar que a gente precisa ter muita fé. A gente não, né? Que graças a Deus aqui ninguém tem fé no macaco e em Darwin, não. Mas eu gosto, outro dia desse eu estava conversando com um cara e falei, rapaz, você tem que ter muita fé para acreditar que foi uma explosão. Qual a explosão que tu conhece? Eu perguntei para ele, falei, qual a explosão que tu conhece que criou alguma coisa? Hã? Dizer assim, não, ó, aquele prédio ali, tá vendo? Jogaram uma bomba aí, menino. Construiu esse prédio bonitão aí. Hã? Quem já viu? Nunca. Explosão só destrói. Mas querem convencer a gente que uma explosão chamada Big Bang uniram elementos específicos e houve essa explosão e pronto. E o universo passou a existir na complexidade que é, né? E trazendo a vida do jeito que... Bom, aí você escolhe. Eu gosto até de contar uma historinha. Pensa assim, ó, só como acaba pra você ter fé, viu? Pensa que você resolveu fazer um bolo de aniversário, bolo recheado. Aí você pega o carro, vai no supermercado, lá onde você faz feira, compra lá o ovo, margarina, fermento, leite, tudo caro, né? Aí você vai comprando leite condensado, coco, chocolate, compra tudo. Bota na sacola, paga direitinho, bota no fundo do carro. Aí você tá indo para casa, todo animado, eu vou fazer o bolo. Bacana. Quando tá no meio do caminho, acontece um acidente, o carro capota várias vezes e você sai ileso sem nenhum arranhão. Mas o carro começa a pegar fogo. Corre, apaga o fogo, chama os bombeiros, o bombeiro vem, o carro pegou fogo, mas o bombeiro vem e apaga o fogo. Quando apaga o fogo, você vai lá e quando você abre o fundo do carro, tá lá o bolo pronto. Alguém aqui acredita que é possível? E melhor, sem solar o bolo. Recheado, confeitado. E com o nome da pessoa do aniversário ainda. Pronto. É esse tipo de fé que tem que ter para acreditar. Aí teve um professor que uma vez falou algo interessante, até me lembrar esse dia. Teve um cara, um desses cientistas aí, que tentando encontrar probabilidade, ele diz assim, é você pegar o dicionário, cortar ele em pedacinhos, letra por letra, fazer ele chacoalhar e jogar para cima e ele cair todo montado. Essa é a probabilidade do Big Bang dar certo sozinho, sem ter uma mente inteligente por trás. Tem que ter fé. Fé não é só um negócio pro lado de cá, não. Os cabas de lá também tem que ter fé. Para crer nesse negócio aí tem que ter fé. Então, assim, esses três caras aqui, eu gosto muito de ouvir porque eles têm esse embasamento. Porque tem muita gente que acha que ser crente é ser ignorante, que ser crente é ser bitolado, que acreditar na Bíblia é ignorância, né? Onde o contrário, hoje você acreditar, por exemplo, no darwinismo, nem Darwin acreditou na teoria dele. Ele jogou essa ideia, depois ele mesmo chegou à conclusão que aquilo não era possível. Porque qual foi a ideia? Ele observou alguns animais e ele percebeu que alguns animais conseguiram se adaptar a algumas realidades diferentes. Por exemplo, estou pegando aqui só como exemplo, tinha pato que em algum momento para sobreviver ele precisava voar alguns metros. A gente sabe que pato não voa. Ele bate asa, mas não voa. Mas esse pato, para não morrer, lá nas ilhas lá que ele investigava, ele percebeu que aquele pato voou. Ó.
o pato não voava, mas aí viraram os pássaros porque tiveram que aprender a voar. Aí ele chegava, só que depois ele mesmo derrubou a ideia dele. Só que as pessoas precisavam ter uma forma de pensar que não tivesse Deus no bolo. Porque colocar Deus no negócio é você não conseguir explicar. E o homem quer ter explicação de tudo. Quando você vai para a faculdade, para a universidade, você vai ver o professor lá que ele não vai aceitar você dizer que foi Deus. Por quê? Porque foge do controle dele. E aí fugir do controle dá ruim. Tá? Então, é importante também a gente saber a base da nossa fé. Então, Deus Filho, ele é, na antiga aliança, somente alguns tipos de pessoas tinham o direito, deixa eu sair da frente, de receber, de serem a habitação do Espírito Santo. Somente reis, profetas e sacerdotes. Então, somente essa categoria de pessoas, somente os reis, somente os profetas e os sacerdotes, que não são todos, mas alguns tinham que ter esses títulos. Eles eram templo do Espírito Santo. Alguns outros na Bíblia nós vamos ver que a pessoa recebeu ali o Espírito Santo de Deus para cumprir uma missão e depois o Espírito, né, o deixou. Mas para ser habitação, rei, profeta e sacerdote. E aí Jesus ele se manifesta dessa forma, né, como um rei, porque ele é acusado, ele assume ser o rei dos judeus, e aí ele, em Apocalipse, ele é o rei dos reis, né, Senhor dos senhores. Ele é profeta, porque ele não só fala em nome de Deus, mas ele é o próprio Deus falando. Então ele é a expressão máxima do que é profeta. E ele é sacerdote, mas ele não é somente um sacerdote que leva o sacrifício até Deus, ele é o próprio sacrifício. Então ele é o sumo sacerdote. Ele é o sacerdote dos sacerdotes. Então Jesus ele cumpre essas três funções como um filho. Mas aí nós, se você for lá a Colossenses 1, 16, 23, vai explicar um pouquinho do que eu falei sobre a ideia do Logos, da ideia de ser esse verbo, essa ação do Senhor. Então lá em Colossenses vai estar isso. E aí eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. Maria, ela é a mãe de Deus, sim ou não? Espera aí. Maria é a mãe de Jesus, sim ou não? Jesus é Deus? Sim ou não? Então Maria é a mãe de Deus? Hã? Quem acha que é? Levanta a mão. Quem acha que não é? Levanta a mão. Quem não acha nada? Levanta a mão. Quem está com medo de achar alguma coisa? Vocês estão ligados que eu gosto de desconstruir para depois construir, né? Porque eu acho que é importante a gente mexer com algumas coisas. É o Big Bang. Hã? Destruir para... Jogar uma bombinha para destruir com... Olha só, existia uma discussão lá no início, que é a ideia do Theotokos. Theo é Deus e Tokos é gerador. Então a pergunta é, Maria gerou Deus? Sim? Essas perguntas difíceis, né? Eu acho que não. Deus usou ela para dar doido. Jesus homem? É? Não. O que a gente precisa entender? Se eu digo que ela gerou Deus, eu estou dizendo que ela é maior do que Deus. E eu estou dizendo que ela é anterior a Deus. Eu posso dizer isso, sim ou não? Não. Então Maria é mãe de Deus? Não. Mas ela é mãe de Jesus? É. Hã? E Jesus não é Deus? Como é que a gente resolve essa conta? Tá complicado. Tem que bater essa conta aí. Como é que a gente resolve? Olha só. Quem aqui veio de raiz católica? Levanta a mão. Fica com vergonha não. Frequentava. Mas rezava Ave Maria? Sim. Como é que diz Ave Maria? Pronto. É essa parte que eu queria chegar. Santa Maria, Mãe de Deus. Olha só. É baseado nessa crença, nesse entendimento de que Maria é a Mãe de Deus, que muitos
idolatram Maria. Porque diz assim, pede a mãe que intercede pelo filho. Né? Então é como se ela estivesse lá em um lugar de superioridade de Jesus. Ela é maior do que Jesus. Ainda eles falam assim, Maria passa na frente. Passa na frente. Manda. Não, quando a gente assiste o Auto da Compadecida, né? É até um negócio tenebroso, né? Porque Jesus está ali querendo ajudar, mas aí chega mais e diz assim, meu bichinho, coitadinho. Aí Jesus, minha mãe, será de novo? Atrapalhando meu serviço. E fica um negócio ali meio bagunçado. E aí ele fala, Maria, mãe de Deus, Nossa Senhora. Eu não assisti o 2 ainda. Vocês já assistiram? Alguém aqui assistiu? Presta? Não? Então nem vou. Eu já economio meu tempo e meu dinheiro. Porque o 1 é bom demais, eu dava muita risada. Mas o 2... Aí o que acontece? Se nós afirmarmos que ela é a mãe de Deus, nós temos um grande problema. Porque ela é superior a Deus, e ela manda em Deus, e ela gerou. Ou seja, você só pode gerar. Aí entenda um princípio da natureza, que aquele que é gerado é submisso ao que foi o seu gerador. Deu para entender aí, os adolescentes? Aquele que é gerado é submisso ao que foi o seu gerador. Certo? Então, o filho é submisso ao pai e à mãe. Por quê? Porque o pai e a mãe o geraram. Então, o filho não pode inverter a ordem. Certo? Então, a mesma coisa se aplica para a realidade que é estabelecida do Theotokos. Então, Maria não gerou Deus. Maria, ela foi o instrumento de Deus. Ó, tá tocando aí para não cair, viu? O instrumento de Deus, se quiser atender, fica à vontade. Instrumento de Deus para trazer ao mundo o Deus encarnado, Jesus Cristo. Ele poderia vir de qualquer jeito? Desceu do céu, Jesus veio aqui e morreu no nosso lugar. Poderia? Não? Poderia? Poderia? Por que poderia? Não, no caso ele não faria. Mas por que ele não? Ele não poderia. Por que ele não poderia? Eu acho que foi porque ele tinha que ser materializado. Sim, mas ele poderia vir como um anjo e se materializar também. Por que ele não poderia? Fala, tio. Então, Maria é mãe de Deus em forma de humana, mas espiritual não. Isso. Mas a pergunta agora é outra. Foi porque os judeus esperavam o Messias e tal, os profetas. Sim, mas por que eles esperavam? Seria, no caso, para ter alguém Para para ter testemunhar. sacrifício. Também, mas tem um porquezinho que ele tinha que nascer. Se cumpriu o quê? Tá onde? Profecia mas que profecia? Para não ser salvo dos seus pecados? Sim. Mas eu vou dizer logo, porque senão vocês vão ficar aí. Gênesis, capítulo 3. A queda do... Deixa eu só lembrar agora qual é o versículo, que eu não lembro não. Vamos ler aqui o versículo. Todo mundo tá ligado aqui na treta que rolou entre Adão, Eva e a serpente, né? Por quê? Porque Deus diz assim, Adão, por que tu comeste? Aí Adão diz, foi a mulher que tu me deste. Jogando a responsabilidade para Adão. Ou para Eva, né? Aí, Eva, porque não, Senhor, foi a serpente que me enganou. Jogando treta pro outro, né? Porque a gente é desses, né? A gente sempre quer sair do problema, né? Quer jogar pros outros, né? Aí a serpente não teve o que fazer. Aí Deus veio agora estabelecendo vamos dizer assim, a condenação de cada um. Aí o versículo 14.
vamos ao 13. O Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. A pergunta é: a serpente rastejava, sim ou não? Não. Porque se Deus deu uma condenação que ela agora vai rastejar, provavelmente ela não rastejava. E aí? Ela tinha pernas ou tinha asas? É daí onde vem a ideia dos dragões, viu? Mas isso aí é só resenha. Porém, inimizade, 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o... E agora? Deu para entender ou não? Tinha que ser um descendente da mulher. Tinha que ser alguém nascido para redimir a humanidade. Não poderia ser um anjo. Tinha que ser um nascido de mulher. O descendente da mulher que venceria a serpente. Ó, me arrepio todo, ó. Mistério, gente. Vocês não dão glória, não dão terra, não dão... São frios demais. Aqui está estabelecido que a remissão viria por meio de um homem, de um nascido de mulher, um descendente. Certo? Então nós entendemos aqui que, olha só, tem o primeiro Adão que erra, que peca. Ele está onde? Num paraíso. Tinha tudo que ele queria, mas ele errou. Jesus é o segundo Adão, que vai para o deserto e está com fome e é tentado. E o que acontece? Ele vence. O primeiro Adão perdeu no paraíso, com fartura. O segundo Adão, ele venceu no deserto com fome. O problema é o lugar ou a pessoa? Para dar um glória aí, né, não? Glória a Deus. O povo é esse. Tá, bora que o horário aqui está chegando. Então, finalizando, Maria precisava gerar para pagar os nossos pecados. Certo? Não seria terceirizado. Senão não seria justiça. Como é que Deus usa alguém para pagar uma dívida que... Olha só, por que agora a gente precisa entender a outra parte? Deus diz: Adão, se você comer, você vai morrer. O que é a morte? É o salário do pecado. Certo? Quanto mais eu peco, mais morte. Então, Adão peca. Adão morreu, sim ou não? Não. Não de imediato. Que a gente poderia dizer: na hora que ele mordesse. Talvez se tivesse acontecido com Eva, ele não teria comido, né? Eita, ela morreu. Quem foi que matou? Ele tá amassando o fruto lá. Aí ele não comeria. Mas aí o que acontece? Deus precisa fazer justiça. Então é exatamente na cruz onde o amor e a justiça se encontram. Opa aí, eu me arrepio todo. Opa aí. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não deixa de cobrar as nossas dívidas. Pense assim: você é um devedor. E você tinha que pagar pelos seus pecados. Porque Deus, como justo juiz, estabeleceu que o salário do pecado é a morte. Então você tinha que pagar as suas dívidas. Mas aí Jesus vem e paga a dívida que era minha e que era sua. Deu para entender? Então Deus não anulou a dívida. Ele pagou a dívida. Deu para entender a diferença? Porque a gente acha que a ira de Deus foi... Não, Jesus recebeu sobre si toda a ira de Deus.
Isso é forte. E ali a ira do Senhor foi apaziguada por aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Porém, aqueles que não vão ainda experimentar a ira do Cordeiro. Amém? Amém. Misericórdia. Jesus Cristo foi anunciado pelos profetas. Tem várias profecias do Senhor, mas eu peguei aqui só 4 para a gente entender um pouco, né? Foi anunciado lá em Miqueias 5:2 que ele nasceria em Belém. Foi anunciado que ele nasceria de uma virgem lá em Isaías 7:14. Foi anunciado o seu nascimento lá em Isaías 9:6 e foi anunciado a sua morte, que ele morreria em um madeiro. Então tudo isso foi centenas de anos antes de Jesus vir. Onde os profetas, eles profetizaram que Jesus viria. Mas a promessa, a profecia está lá desde o Gênesis. Vocês sabem quando é que acontece o primeiro... isso eu não vou falar agora não, vou deixar para falar depois. É outro mistério. Já tiraram foto aí? Foi, mano? Conseguiu? Então, olha só. Existem testemunhas que afirmam que ele é o Filho de Deus. Muitas pessoas que conheceram deram testemunho dele. Então, antes de a gente falar, existia uma discussão no início ali. Jesus é um homem? Jesus é Deus? Ou ele é um semideus? Então, até essa narrativa dos gregos de semideus foi uma preparação para a vinda do Senhor. O inimigo, sabendo das profecias que um homem nasceria de uma mulher virgem, que não teve um ato sexual com nenhum homem, eles inventaram a ideia dos semideuses. Quem lembra de algum semideus aí dos gregos? Hércules é o mais conhecido. Tem Perseu, tem tantos outros, né? Não, Hades né, é Deus, é um deus, né? É o deus da guerra. Poseidon também é o deus da guerra. Perseu, ele é semideus porque ele é filho, tanto ele como Hércules, ele é filho de uma mulher com um deus, com Zeus, né? Que vinha quando estava muito doido, descia e tinha relações com as mulheres e gerava filhos, que eram os valentes, os guerreiros daquela época. Então eles contam essa história para dizer que existiam semideuses. E aí é uma preparação para enganar acerca de Jesus. Porque se eu coloco Jesus na categoria de semideus, eu não digo que ele é Deus. O semideus, ele é metade Deus e metade homem. Então queriam colocar Jesus dentro dessa categoria, que Jesus é um semideus. Mas aí o conselho, se eu não me engano, é de Trento, ou é o de... não me lembro agora qual dos conselhos, diz assim, não, ele é 100% Deus e 100% homem. Na verdade, ele é totalmente Deus, ele não tinha ideia percentual na época, é totalmente Deus e totalmente homem. Então nós precisamos entender isso também, que Jesus, ele, mesmo assumindo a forma de Deus, ele não é alguém que perdeu os seus atributos, mas ele se esvazia dos seus atributos para ter a experiência humana. Então não é que ele perdeu, é tipo assim, aconteceu uma vez, eu estava com o meu carro e aí eu estava com o pessoal e eles precisavam fazer uma coisa e queriam fazer, mas não dava todo mundo no meu carro. E aí eles disseram assim, não, vamos andando. A gente se encontra lá. Eu falei, pô, eu não vou eu de carro e deixar o povo andando. Eu quero, vamos ir todo mundo junto. Aí o carro deles estava quebrado, então bora todo mundo andando. Não dava para dar 2 viagens, situação, então pronto. Eu deixei o meu carro e fui andando com eles. Eu deixei de ter carro? Hã? Não. Mas porque eu queria estar com eles, eu abri mão do meu carro, do meu direito de dirigir, do meu conforto, do meu ar-condicionado, certo? E fui a pé com eles. É a mesma coisa. Jesus, ele sendo Deus, não é que ele deixou de ter os atributos dele.
Mas ele abriu mão desses atributos para poder ter relação com a gente. Para poder se relacionar conosco. Porque toda vez que Jesus fazia uma pergunta para o discípulo, ele já sabia qual era a resposta. Mas imagina se ele dissesse, tá pensando nisso, né? Tô ligado em você. Ia prestar? Alguém ia gostar de Jesus? Não. Aí Jesus pergunta. Mas um Deus que conhece tudo, precisa perguntar alguma coisa? Não. Mas ele abre mão do seu poder, do seu carro, para poder ter relação com a gente. Deu para entender? Expliquei direitinho? Então ele não é um semideus, tá? Ele é Deus. 100% homem e 100% Deus. Ok? Aí nós temos aqui o testemunho de pessoas importantes. João Batista diz, está lá em João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está estabelecendo algo e João está reconhecendo que Jesus é Deus. Por quê? Porque João Batista é primo de Jesus. E ele é mais velho, ele nasceu primeiro. Mas ele diz, eis aí um que é anterior a mim. Desde a fundação. Ou seja, ele está reconhecendo que Jesus é mais novo do que ele de nascimento. Mas que Jesus é anterior ao nascimento. Certo? Aí Simão Pedro, vamos lá ver isso aqui que é importante também para a gente quebrar uma ideia errada que nos foi implantada na nossa cabeça. Abre aí Mateus 16, versículo 15. Mateus 16, 15. Jesus está com seus discípulos e perguntam a... Mateus 16, 15. Isso. Perguntam para... Jesus pergunta para os discípulos, quem é que estão dizendo que eu sou? Aí vão dizer assim, uns estão dizendo que tu és João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Aí no versículo 15 ele diz, e Jesus lhe perguntou, mas vós, para os discípulos dele, né, para os 12 chegados, os 12 parceiros dele lá, e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus? Pronto, olha só, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que é Cristo? Cristo é o enviado. A mesma palavra grega é Cristo, hebraico é Messias. 16, né? Estamos vendo aí 16. Lemos o 15 e o 16. Então, Cristo é o ungido, o enviado, porque muitos eram enviados. Então, eram Cristos com letras minúsculas, ungidos. Davi é um Messias. Davi foi ungido. Mas o Messias é Jesus. O enviado, o Cristo é Jesus, com letra maiúscula. Tá? Então, Pedro reconhece isso. Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse, Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Que revelou o quê? Que Jesus é o Cristo. Beleza? O que é que nós aprendemos através da doutrina católica? Quem é o guardião do céu? Quem é que tem a chave do céu? Pedro. Por quê? Porque, segundo eles, Jesus lançou sobre Pedro o fundamento da igreja. E tudo que for ligado na terra será ligado no céu, e o que for ligado no céu... Isso aí. Então é Pedro, essa base da igreja. Pedro é o primeiro Papa, segundo eles, né? Que é essa a ideia que eles defendem. Então, eu já falei para vocês da cruz? Já, né? Cruz cabeça para baixo, que eles usam muito. Então, nesse sentido, né? Até do se benzer, né? Então, aí olha só o que Jesus vai dizer aqui agora. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, mas o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então ordenou aos discípulos que a ninguém contasse que Pedro era o fundamento da igreja. Não é assim? Vocês não estão lendo, não, é? Hã? O que foi que ele pediu para não revelar? Que Jesus era o Cristo. Que não era para contar a ninguém que Jesus era o Cristo. Por quê? Porque não era o momento de revelar isso ainda. Então Jesus está dizendo, tu és Pedro, e sobre a tua afirmação, eu edificarei a minha igreja. E a base da igreja é em quê? Não em Pedro, mas que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a base da igreja. A vida dele edifica a igreja e a morte dele nos compra. E nós pertencemos ao Senhor, nós somos a nova família de Deus, porque nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Tá? Então, está muito claro aqui no texto que o fundamento não é Pedro, mas é a afirmação que Pedro fez. Está claro isso aqui para você? Alguém tem dúvida? Mas vamos ler um pouquinho mais para ficar ainda melhor? Dos versículos seguintes, não estou indo para outro capítulo nem para outro livro. Versículo seguinte: desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele morresse, que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Mas Pedro, o mesmo Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus tenha compaixão de ti, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, querido amiguinho. Hã? Não? Para trás de mim, Satanás. Tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos... Aí eu te pergunto, Jesus é doido? Sim ou não? Fale com vontade, não. Jesus ia estabelecer a base da igreja sobre Pedro, e logo em seguida ia chamar ele de Satanás? Faz algum sentido? Porque Pedro é falho. Pedro é um homem passivo de erro, como eu, como você. Aproveitando aqui, falar um negócio que eu não falei, quando estava falando de Maria. Vocês provavelmente também aprenderam que Maria é imaculada, né? A Imaculada Conceição. Não é assim? E o que é imaculada? Sem mancha, sem pecado, sem falha, sem defeito. Então essa ideia de que Maria não tem defeito, não tem respaldo na Bíblia. E aí eu vou dar para você agora um texto que você vai poder conversar com seus amigos católicos sem afrontar, sem desrespeito, sem arrumar briga, mas fazer ele refletir, porque é importante. Lucas 1, 46, se eu não me engano. Você pega dele. Abra aí na sua Bíblia. É porque tem algumas coisas que mudam, né? São 7 livros a mais e 2 acréscimos em outros 2 livros que eu não lembro agora quais são. Um é Daniel, o outro não lembro. Lucas 1. 46. Isso aqui é o cântico de Maria. Aqui é a própria Maria falando. É Maria declarando. Aí eu faço assim, ó. Você vai chegar pro seu... Você vai dizer assim, você acredita em Maria? Você vai perguntar. Ah, é óbvio que ele vai dizer... Okay. E se ela disser que ela é pecadora, você acredita? Você vai fazer... Não é... Você vai dizer assim, não sou eu que estou dizendo. Se ela disser, você acredita? Provavelmente ele vai dizer que sim. Aí você vai ler o texto com ele. Olha o que é que o texto diz. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador. Pronto, resolvido o problema. Quem precisa de Salvador? Quem peca. Hã? Quem peca.
Quem não peca não precisa de Salvador. É ou não é? É. Pronto. Se você for continuar lendo, você vai ver. Né? Mas aqui é o ponto chave. Por quê? Porque aqui ela reconhece que ela precisa de um Salvador. E vai ter um texto que eu não lembro agora exatamente onde é que está, mas você pode achar aí facilmente, que o texto vai dizer assim: e Maria não teve relações com José até dar à luz a Jesus. Se colocou até, quer dizer o quê? Depois ter. Aí vão ter alguns textos que vão dizer dos irmãos de Jesus. Mas aí eles vão defender a ideia que é possível essa defesa de que José era viúvo e teve outros filhos com outra mulher. Então eram meio irmãos de Jesus, eram irmãos só por parte de pai. E, na verdade o termo também dá uma ideia de primos, aqueles primos mais próximos que moram junto, que conviveram junto. Mas aqui você não tem como escapar. Porque é ela dizendo que ela precisa de um Salvador. E se ela fosse imaculada, ela diria: não precisa de Salvador não, eu me garanto. Certo? Tranquilo até aí? Expliquei direitinho? Mas não vai arrumar treta não, em nome de Jesus. Mas assim, eu tenho muitos amigos católicos, mas assim, a gente consegue ter diálogos bem... Mesmo antes de eu ser pastor, eu acho que é possível, sem briga, sem estresse, sem esculhambar, com respeito, assim, vamos ler a Bíblia. Tu não estava não, velho? A cruz é o seguinte, tu já foi católico? Andou na igreja? Se benzia? Benzia? O que é se benzer? Faz aí. Fica com medo não. Sinal da cruz? Faça aí. Sim. Pai, Filho e Espírito Santo. É o que isso aí? O sinal da cruz? Sim. Assim, De cabeça para baixo. De cabeça para baixo? Faça aí direito. No ombro, né? Não, porque se fosse para ser de cabeça para cima, você tinha que vir aqui e trazer aqui. Mas a gente só faz até aqui. Ó. O significado é que Pedro, quando ele vai ser confrontado novamente sobre negar a Jesus, ele não nega. E aí ele é preso, levam ele para ser julgado e diz assim: se você negar a Jesus, você está livre. E ele falou: não nego. E aí, inclusive, alguns vão dizer que ele teve três julgamentos para ter a chance de negar, porque ele negou 3 vezes. Mas isso aí não tem fundamento histórico para dizer isso. Mas enfim. E aí na última, sentenciaram ele: você vai morrer. E muitos dos discípulos morreram crucificados. E quando disseram para ele: você vai morrer crucificado, ele disse assim: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Então ele é o primeiro a morrer crucificado de cabeça para baixo, que morrer crucificado já é doloroso, de cabeça para baixo, muito pior. Mas ele foi crucificado de cabeça para baixo, e a Igreja Católica usa a cruz de cabeça para baixo, afirmando que essa é referência a Pedro. Certo? Mas eu te pergunto: Pedro morreu por você? Não. Segunda coisa, aí o satanismo trata a cruz de cabeça para baixo como uma negação do ato de Cristo. Né? Então a Igreja Católica usa dizendo que é Pedro, mas usa a cruz de cabeça para baixo. Faz algum sentido para você? Para mim não. O filme de terror mesmo tem as cruzes de cabeça para baixo. Certo? Então, por isso que a gente não se benze, porque não é uma cruz. É uma cruz de cabeça para baixo. Isso aqui. Entendeu? Entendeu? Então, essa é a questão da cruz, que nós não nos benzemos. Né? Tem muita gente que não sabe. Tirou? E o último aqui é André, que diz: esse é o Messias, o enviado. Né? André passa a seguir a Jesus e chama seu irmão Simão para seguir. Aí aqui nós temos, lembra que eu falei do eu sou? Jesus, de forma proposital, ele usa esse termo eu sou 7 vezes no Evangelho de João. João, quando está escrevendo, ele usa 7 vezes.
que isso gerava um desconforto gigantesco com o judeu. Por quê? Porque ninguém pode dizer eu sou, a não ser Deus. Mas eu te pergunto, Jesus podia, sim ou não? Hã? Sim? Sim. Estão com medo, né? Podia, porque ele é Deus. Então ele disse, ó, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sou a videira verdadeira. 7 afirmações. Tá? Por que o número 7? Você não pode dizer que é um nome do mentiroso. Que antigamente você dizia isso, que eu sei. Número de mentiroso é o número 7. Não. Fala isso. Mas é questão da completude, né? Ele é o que é. Então essas 7 afirmações aí que revelam verdades importantes sobre Jesus. E, por exemplo, quando ele fala que ele é o pão da vida, quem aqui gosta de pão? Levanta a mão. Não, melhor, quem não gosta? Tem uma história que é bem interessante, eu vou contar rapidinho aqui, que alguns missionários foram evangelizar em tribos indígenas, espalhadas aí, isoladas. E aí, tá o missionário lá tentando falar do amor de Jesus, falando da importância, de Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. E os índios olhavam assim, não é o pão da vida. O índio não sabe o que é pão, não comia pão. Aí um dia o missionário tá lá, ele tá vendo o povo arrancando mandioca, o outro cortando, o outro ralando, o outro preparando ali a massa. Quando foi de noite, o missionário olhou no culto com os índios reunidos e disse, Jesus é a mandioca da vida. Aí os índios, rapaz, agora entendi. Porque o que é importante a gente perceber é que Jesus é o essencial para a vida, o mais importante para a vida. Para o judeu é o pão. Pão é de manhã, meio-dia, de noite, tudo tem pão. Comida do judeu tem pão o tempo todo. E isso é um alimento fácil de fazer, um alimento duradouro. Não um pão que a gente compra hoje, que no outro dia já está duro, já está... Era um pão que não tinha aquele fermento, durava muito tempo, enfim. O pão daquela época era diferente do pão de hoje, né? Que a gente chama de pão francês, pão de leite, era diferente. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, ele é o essencial. Então, para muita gente aqui, Jesus pode ser o cuscuz da vida. Quer entender? O que é importante para você? O que é essencial? É isso aí que Jesus é. Jesus é a água da vida, né? Aí ele vai dizer, Jesus é a Coca-Cola da vida. Coca-Cola faz mal. Café da vida, não. Café faz mal. Brincadeira. Tem como você ampliar o Não. que você fez com os outros? Assim? Mas... Tira logo aí essa parte. Aí tem as referências, tá vendo lá embaixo? Esse vai adicionar no grupo, não? Adicionar no grupo, não? Pode botar. Eu não boto o material, já expliquei pra vocês, já? Já. Eu não boto material porque tem gente pegar esse material aqui e mandar e dizer, o pastor tá dizendo que Deus não existe, ó. Você não estava aqui para ouvir a explicação, aí cai matando no coitado do pastor. Aí tá herege. Então eu não mando por causa disso o material, porque é uma construção, né? Muita coisa que a gente vai construindo. Aí dá para tirar outra parte? Tirou da outra parte? Então vamos lá. Ele é o nosso advogado, lá em João 1. Abre aí esse texto que é muito importante a gente ler. Aí é a primeira carta de João, tá lá no final da Bíblia, viu? Não é o Evangelho, não. Primeira carta de João, capítulo 2. O texto diz assim, nossa hora está avançada, eu vou precisar... Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis, não peque. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Como é o nome dele? Jesus Cristo, Sabe por que ele coloca aqui o justo? Porque Deus efetuou a justiça na cruz. Mas Jesus
Por ser justo, a morte não pode detê-lo. Certo? Porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus não pecou. Então a morte não pode detê-lo. Ok? Já falei com vocês das Crônicas de Nárnia? Não, né? As Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis, tem uns filmes aí. Crônica de Nárnia. Já, né? Que relata exatamente isso. O leão lá, que é o Aslan, ele vai morrer no lugar de Edmundo, que é o menino que erra, que peca. E a feiticeira vai exigir a morte dele. Por quê? Porque ele pecou. E o fato dele ter pecado, ele tem que morrer. Aí Aslan vai no lugar dele. E morre no lugar dele. E justamente porque que ele morre, mas ele é inocente, ele ressuscita. C.S. Lewis é crente, do bom. E escreveu isso na época que era proibido falar de Jesus. Mas ele usou uma forma lúdica para falar de Jesus. Certo? Então assistam as Crônicas de Nárnia agora, sabendo dessas informações, você vai entender muita coisa que está ali. Você vai entender o Evangelho através daquela história. As Crônicas de Nárnia. O primeiro que é bom você assistir o primeiro, é a feiticeira e o guarda-roupa. Guarda-roupa e a feiticeira, alguma coisa assim. E ele diz o seguinte: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. O que ele está dizendo? Jesus morreu pelo pecado de todo mundo. Mas quando ele está falando aqui dos nossos, está falando daqueles que creem. Então ele está falando o seguinte: ó, Jesus não comprou só uma parte. Porque esse mesmo João é o mesmo que escreve o Evangelho, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E a palavra que ele usa ali é cosmo. Deus amou o cosmo, Deus amou o mundo. Ele não amou a alguns, ele amou a todos. Então eu não consigo acreditar nesse Deus que faz separação, que uns vão ser salvos e outros vão ser condenados. Que ele separou, predestinou alguns. Certo? Então ele amou a todos e morreu por todos. Todos vão ser salvos? Não. Por quê? Porque eles não quiseram. Deixa eu contar uma historinha aqui, rápida para vocês. Não faz nem parte da aula, mas eu senti vontade aqui de falar. Acho que pode edificar alguém. Conta uma história de um homem no período do faroeste, lá dos Estados Unidos, que era um homem muito bom, morava numa cidadezinha pequena, cuidava bem da família dele e tal. Só que aí chegaram viajantes de fora e fizeram maldades. Eu não vou falar os termos porque está sendo gravado e depois pode derrubar lá a gravação. Fizeram maldade com a filha dele. O cara é um homem de bem, idôneo, correto. Aí ele foi atrás dos caras e matou esses caras. Porque fizeram, vocês sabem, estão entendendo? Então? Preciso falar, pronto. Aí ele foi lá e matou os caras. Se revoltou e, para honrar a filha, ele foi lá e matou os caras. E aí ele foi preso. E aí foi condenado à morte, à cadeira elétrica, na época. E aí quando souberam que ele foi condenado, a cidade se levantou. Porque a maioria dos homens dizendo, se fosse comigo eu poderia fazer a mesma coisa. Então foram lá interceder pelo governador da região e dizer assim, o cara é um cara bom. O que aconteceu com ele? Pode estar acontecendo com qualquer um da gente aqui. Não mate ele não, deixa ele tomar uma cadeia um tempo, mas essa morte aí, essa pena de morte é muito pesada. Intercederam tanto que o governador foi investigar o caso e ele poderia dar uma carta, chama de alforria, né? De anistia. Na carta de anistia para ele ficar livre. E esse cara estava muito revoltado. E aí esse governador se vestiu de pastor, pegou uma Bíblia e botou a carta de anistia dentro da Bíblia. E foi lá na cadeia. E quando ele chegou lá, os guardas disseram assim, tem uma pessoa que quer falar com você. Mas já estava marcada a data dele morrer. E aí o governador chegou lá, disse, eu quero ter algo muito importante para falar com você aqui. E ele disse assim, eu não quero saber não. Porque ele começou a culpar Deus por ter permitido que os caras fizessem aquilo com a filha dele. E o governador dizia, mas eu tenho algo aqui importante para você. Ele falou, eu não quero saber de você não. Ele começou a cuspir, a xingar.
E dizia, não quero saber de você não quero saber do seu Deus, não quero saber de nada, sai daqui. E rapaz, mas é importante. E os guardas começaram a dizer, rapaz, escute o que ele tem para dizer. Ele falou, não quero. E aí, enfim, o governador foi embora. E aí no dia que chegou o dia da morte dele, contaram para ele, sabe quem foi que você expulsou agora? Foi o governador. Ele falou, você sabe o que ele tinha dentro daquela Bíblia? Ele falou, não, só a anistia. E aí ele disse uma frase. Ele disse o seguinte, eu não estou sendo morto pelos meus pecados. Eu estou sendo morto por rejeitar a minha liberdade. A mesma coisa acontece quando alguém rejeita Cristo. Cristo é essa carta. Mas muitos não serão salvos. Por quê? Porque rejeitaram. Deu para entender? Ninguém aqui é bom o suficiente para sair da cadeia pelos seus atos. Mas ele tem uma carta de alforria, de anistia, para todos nós. Se a gente aceitar, nós somos anistiados. Mas se a gente não aceitar, morte, condenação. Amém? Amém. Então esse texto é muito legal. Eu vou deixar para falar do Espírito Santo na próxima aula, então não atrasem, semana que vem a gente fala aqui sobre a parte do Espírito Santo. Alguma dúvida até aqui? Expliquei direitinho? Todo mundo assinou? Entrega na mão do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar? Muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor morreu no nosso lugar. O Senhor assumiu uma dívida que era nossa. E o Senhor pagou quando gritou na cruz, tetelestai, está consumado. Obrigado porque nós temos acesso à Tua palavra, a este conhecimento que nos liberta, que nos dá, Pai, a convicção de que nós não devemos ter uma vida de pecado, Senhor. O pecado deve ser um acidente do nosso caminhar, mas nós queremos Te agradecer, Pai, porque o Teu Espírito Santo nos alerta, nos orienta, nos capacita para vencermos os desafios do dia a dia. Muito obrigado, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua manifestação, pelo Senhor se revelar a nós. Queremos compreender os Teus planos, queremos compreender, Pai, a Tua majestade, a Tua grandeza, para que possamos agradar o Teu coração, Senhor. Nos ajuda a nos parecermos mais com o Senhor Jesus. Que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir todos os dias. Muito obrigado, Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana cheia de experiências profundas com o Senhor. Nos dá sabedoria para testemunhar do Teu poder, do Teu nome aqui na terra. Nós não queremos, Pai, ser sal no saleiro. Nós queremos dar gosto ao mundo. Nós não queremos ser luz debaixo da mesa, debaixo da cama. Nós queremos ser luz, Pai, para as nações, luz para os lugares onde o Senhor nos colocar. Muito obrigado, Pai, pelas nossas vidas. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá, Pai, uma noite, uma semana cheia da Tua presença. É assim que oramos e assim fazemos, Pai, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Não peque, irmão.